A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Não é por acaso que você está aqui, Deus te colocou aqui nesse lugar, porque Ele quer falar com você. E hoje é acerca de honra. Deus vai abrir os seus olhos acerca de uma recompensa da honra. Quando você percebe que Deus de fato honra aqueles que de fato o honram, aqueles que estão com o coração para com Ele, que estão em linha com a vontade dEle. E hoje eu gostaria então de compartilhar acerca da história de Mordecai. Mas antes disso, gostaria de orar para que o Espírito Santo falasse conosco em nome de Jesus. Amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, da plena certeza de que o Senhor nos ouve, da plena certeza que hoje é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos no Senhor e quando ouvimos a Tua palavra, nós somos alimentados, nós somos edificados, a fé é gerada e milagres acontecem. E hoje eu creio que a Tua palavra irá marcar, transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar acerca de Mordecai. A história de um homem que está ali no livro de Esther. Ontem nós falamos sobre a vida de Esther, que ela alcançou favor perante o rei Assuero, o rei Medo-Persa, no tempo em que o povo de Israel, o povo de Judá, estava cativo na Babilônia. E é interessante que quando você vê essa história do livro de Esther, você vê que o destaque para esse livro, o foco maior, é para com a Esther. Então você já ouviu talvez várias pregações acerca de Esther, como ela alcançou favor perante o rei, como que as portas abriu, como que ela foi colocada no lugar certo, na hora certa, e algo aconteceu. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Nada na Bíblia está por acaso. E se você for ver a história de Mordecai, que foi quem cuidou de Esther, foi aquele que realmente levou Esther para essa posição também que ela teve, você vai ver que a Bíblia dá talvez mais destaque a Mordecai do que Esther. Até o nome de Mordecai é mencionado mais vezes do que Esther, por incrível que pareça. E o livro, no final, termina destacando a história de Mordecai. Então, você vai ver, então, na palavra de Deus, a ênfase em Mordecai. Por quê? Porque Mordecai foi um homem de honra. Foi um homem que honrou a sua família. Foi um homem que honrou ao rei. Foi um homem que, de certa forma, apesar de não aparecer a palavra Deus aqui nesse livro, ele honrou a Deus, indo em favor do seu povo. Então você vê a atitude de Mordecai, nos mostra como Deus faz com aqueles que de fato se posicionam pela honra. E é sobre isso que eu quero falar. E nós vamos ler vários textos aqui hoje, dessa história. Você vai ficar impressionado como essa história termina. Como Deus muda as circunstâncias, como Deus vira a chave, como Deus transforma tristeza em alegria, como Deus transforma perseguição em vitória. Coisas extraordinárias acontecem nesse livro e você vai ficar impressionado. Talvez você não leu, ou talvez você não viu a ênfase desse livro, mas eu gostaria de começar lendo Esther capítulo 2, versículo 5. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Algumas traduções tem escrito de outra forma, né? Mordecai e Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então o rei da Babilônia foi o rei que ali Nabucodonosor levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. E nesse tempo que esses foram
deportados para lá, eles então, Mordecai também foi. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, primeiramente, a gente vê aqui a história de Mordecai, que foi cuidar ali da sua prima, que era pequena, os pais haviam morrido, e ele então cuidou dela como se fosse filha. Então, a atitude nobre dele, de cuidar daquela menina, que depois se tornou uma jovem, que depois se tornou rainha daquele grande império Medo e Pérsia. Então a história começa aqui, a história de honra na sua própria casa. Veja, essa atitude tão nobre de guardar, de proteger uma criança que tinha acabado de perder os seus pais, ele foi cuidar. Olha a atitude nobre de Mordecai, né? Então, mais à frente a gente vê que ele conduz então Esther para essa seleção das rainhas, ou daquelas que seriam candidatas à rainha daquele império. Lembra que nós falamos que Vasti, que era a rainha, que era esposa do rei Assuero, não quis entrar na festa em que o rei havia feito, e por isso ele então destituiu Vasti dessa posição de rainha, e ele então fez uma seleção entre as mulheres de todo o seu império, para então trazer uma rainha para aquele reino. E foi então que Mordecai, sabendo disso, colocou Esther nessa seleção. Olha o que a Bíblia diz, versículo 10. Esther não havia declarado ao seu povo nem a sua linguagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Ou seja, ele estava ali. Ele estava honrando ali a vida de Esther, cuidando dela, vendo se estava tudo indo bem. Então você vê que haveria um cuidado por parte de Mordecai, né? E é interessante que no versículo 20, capítulo 2, diz assim: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, porque Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Ou seja, Mordecai ensinou Esther a obedecer, a seguir direções. Veja, coisa simples, mas Mordecai foi aquele que realmente foi um pai para Esther, que cuidou, que ensinou. Olha, se você andar nessa direção, você vai ser bem sucedida, você deve obedecer, você deve seguir direções, e ela seguiu. Inclusive, ela não declarou que ela era do povo judeu, mas lá na frente foi-se necessário. Então veja, Deus estava agindo e movendo, né? Bom, e Mordecai também honra o rei, livrando ele até mesmo da morte. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 2 ainda, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigitã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero, queriam matar o rei. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, já tinha se tornado rainha. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro dos Crônicas perante o rei. Veja, aqui Mordecai, ele salva o rei da morte. Estavam tentando matá-lo, mas você vê que não há recompensa nenhuma. Veja, aparentemente nós fazemos coisas boas para as pessoas e não há recompensa. Mas eu quero dizer que o que você planta, você colhe. A sua atitude em honrar alguém, em guardar a vida de alguém, em proteger alguém, em fazer o bem para alguém, vai lá na frente produzir resultados. Aqui não aconteceu nada. Aqui o rei ficou sabendo, ele foi investigar. Talvez ele nem se ligou, talvez Esther nem falou quem foi que falou. Ele só investigou, viu que era verdade o que tinha acontecido. Mas nenhuma recompensa aconteceu quando Mordecai decidiu honrar o rei, guardar a vida do rei. Então veja, espera. Mesmo que você ainda não tenha recebido a recompensa, eu quero dizer que há uma recompensa da sua atitude de honrar. Honrar pessoas, honrar sua família,
honrar o seu casamento, honrar os seus filhos. Eu vou dizer, há uma recompensa e aguarde. Você vai ver ainda hoje como Deus fez na vida de Mordecai e vai fazer na sua vida também, né? Depois nós vemos que Mordecai ele foi perseguido por Amã. E olha o que a história conta, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então veja, aqui por fato dele não se curvar, claro, ele ia se curvar somente perante Deus, ele não ia se curvar perante homem, ele não ia adorar um homem, sendo que ele adorava a Deus, entende? E ele não se curvou, assim como aqueles jovens não se curvaram diante da estátua do rei da Babilônia, entende? Então ele não se curvou, e eles declarou: não, eu sou judeu, eu não vou fazer isso. E aí então houve uma perseguição, e a perseguição não foi só apenas para com Mordecai, foi para com todos os judeus. E a história então de perseguição começa, porque Amã falou assim: não, eu não vou apenas atentar contra a vida de Mordecai, eu vou tramar algo contra todo o povo judeu. E olha como que essa história continua, né? Versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero, ele foi até o rei: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos, e nas suas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o anel, deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Uau! Olha o decreto que foi dado, claro, com o selo do rei, para agora, num dia só, nesse dia 13, então, matasse todos os judeus. Pode ser que daqui é que você vai lá em Israel e vê que lá nos prédios, nos andares, não tem o número 13. Talvez por causa dessa história aqui. E então, Mordecai, quando soube disso, ele foi clamar, ele foi jejuar. Ele até se vestiu de vestes de pano de saco, né? Versículo capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E aí, versículo 4 diz assim: então vieram as servas de Ester e os eunucos, fizeram-na saber
com que a rainha muito se doeu e se mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Versículo 8. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade e encontrasse com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Então Mordecai falou assim: olha, agora fala para Esther tudo o que está acontecendo aqui, para que ela vá lá diante do rei, peça misericórdia, para que isso se mude, para que isso seja mudado. E então Esther disse a Mordecai, versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então, fizeram saber Mordecai o que Esther falou. E olha o que Mordecai disse. Olha, Mordecai realmente um homem que foi usado por Deus. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ou seja, ele acreditava que de alguma forma o povo de Judá, o povo de Israel, seria liberto, seria livre. Mas tu e a casa de seu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como essa é que foste elevada rainha. Essa é uma expressão muito linda, porque você não está onde você está por acaso. Deus te colocou nessa família que você está, porque Deus quer te usar ali. Deus te colocou naquela região, naquele país, naquela cidade, sabe, com um propósito. E haverá um momento em que você vai entender os planos de Deus. Certamente não é para esse momento que Deus não te colocou aí nessa posição, Esther. Então não é por um propósito que Deus colocou você que está me ouvindo aqui hoje, naquela igreja, naquela posição de liderança, naquela posição influente na cidade. Não é por causa de um propósito que Deus não te colocou nesse lugar. Mordecai sabia e tinha um senso de propósito, senso de onde Deus coloca as pessoas para um propósito. E ele sabia, olha Esther, em outras palavras, não fazia sentido você estar nessa posição, que Deus de fato se levantou para ser a rainha. Com certeza tem um propósito nisso. Então tem um propósito você estar na igreja onde você está. Tem um propósito você estar na família que você está. Tem um propósito você estar nessa posição, nessa empresa que você está. E é para momentos assim que Deus te alçou para esse lugar, para um propósito. Para um propósito maior do que você pensa, maior do que você imagina. Deus de fato quer fazer algo na sua vida. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Em nome de Jesus, amém, Eric. Deus vai te usar. Cada um de vocês aqui. Em nome de Jesus, no tempo certo, na hora certa. Então, a Esther responde a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Sabe, tem hora que devemos fazer o que tem que ser feito. Se perecer, vamos perecer. Mas vamos perecer tentando fazer o melhor para o nome do Senhor Jesus. Para glorificar o nome do Senhor. Para honrar o nome do Senhor. E então, no capítulo 5,
vemos Esther indo até o rei. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante o rei, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha à mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tem, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos o que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição e que se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. E aí aconteceu que, de fato, esse banquete foi autorizado, e a vinda de Amã para esse banquete. Olha então os inimigos, o inimigo Amã, olha o que acontece. Versículo 9, capítulo 5. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, foi para casa, e mandou vir os seus amigos, e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado entre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Veja, mesmo tudo isso que estava tendo, ele queria ver Mordecai prostrado diante dele e, na verdade, queria matá-lo, né? Mas olha o que acontece no capítulo 6. Olha como Deus muda a circunstância, né? Olha como Deus começa a honrar aqueles que lá atrás honraram, aqueles que lá atrás fizeram algo. Deixa eu te dizer, não importa se há anos você tem feito sem recompensa, sem pessoas lembrarem de você, lembrarem do seu nome, lembrarem que você existe, lembrarem que você está servindo por detrás das malhadas. Sabe que uma hora dessas Deus vai pegar você de trás das malhadas e vai te colocar para reinar. Ele vai te colocar, vai tirar você do lugar que você talvez não é reconhecido, talvez é desprezado e talvez não tenha sido honrado, mas Deus não se esquece dos feitos dos seus filhos, daqueles que se dispõem a honrar, mesmo não tendo ali a recompensa. E olha o que começa a acontecer, capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviram. E ele ficou assim: mas nada aconteceu? Ele me salvou a minha vida e nada aconteceu até hoje. Olha como Deus está fazendo as coisas na vida de Mordecai, daquele que decidiu honrar, esperar e aguardar também o fruto da recompensa. Uau! E olha o que a Bíblia então diz. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Ou seja, no dia anterior ele preparou a forca, porque ele iria pedir para que Mordecai fosse enforcado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo?
E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma andar montado, tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, olha que história impressionante: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, aleluia, que está à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Olha como Deus muda as circunstâncias. Uau, aquele que o perseguia agora tem que honrá-lo. Olha como Deus faz as coisas. Por isso você não perde em esperar. Você não perde em esperar o tempo da recompensa. Ele virá. Esse tempo chegará em nome do Senhor na sua vida. Você vai ser colocado por cabeça, não por cauda. Deus vai te colocar em posições de glória, mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que pessoas estão falando mal contra você, mesmo que pessoas tenham te desprezado, mesmo que pessoas tenham caluniado contra a sua vida, falando mentiras contra você. Olha, a vingança de Deus é Deus exaltá-lo. É Deus te colocar numa posição de glória. Essa é a vingança do Senhor. Talvez você fique pedindo a morte dos seus inimigos, mas você vai ver, na verdade, é Deus te exaltando no meio dos seus inimigos. Então, o inimigo queria que ele prostrasse Mordecai prostrasse diante dele, mas agora é o inimigo que tem que estabelecer ali a honra para Mordecai. Uau, isso é poderoso. Uau! E aí, aí veio o momento do banquete. No capítulo 7. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará que desejes cumprir-se, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei um favor, e se bem parecer ao rei, desse minha por petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de uma vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei a Assuero e disse a rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração se enxingou a fazer assim? Ou seja, quem quer te matar? Respondeu a Ester: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Veja, olha o que aconteceu, olha que história. Então, quando os inimigos nos sobrevêm, são eles que tropeçam e caem. Se o diabo tem tentado se levantar contra nós, não vai prevalecer. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Veja, Deus vai nos colocar em posição de honra. Uau! Capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigos dos judeus, Mordecai, veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber o que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha dado a Amã, e deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente
da casa de Amã. Uau! Olha a posição, Deus dando. Versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Aqueles que estão permanecendo em honra vão ser honrados. Aqueles que permanecem servindo ao Senhor, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo de perseguições, mesmo de críticas, mesmo em meio a situações difíceis, eu quero dizer, vai chegar o dia em que Deus vai falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Eu sei que nós vamos ser honrados nessa terra, mas muito mais será a honra naquele dia, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino nessa terra, e nós estaremos com Ele reinando ali no milênio, em nome do Senhor Jesus. Sabe, há valor quando você permanece de fato no Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e você vai ver o Senhor te exaltando, e você vai ver o Senhor te colocando na posição de honra e de glória, aleluia. E vocês, não sei se vocês se lembram, mas o dia 13 do último mês, o mês de Adar, seria então o mês da derrota, o mês em que todos iriam ir contra ali o povo de Deus. Mas olha o que aconteceu no capítulo 9, no dia 13 do 10º mês, e nós sabemos, nós não lemos, mas na história, Esther então pede para que revogue a lei, né, que pudesse matar os judeus. Então o rei escreve uma carta, e então envia para todas as províncias que naquele dia todos os judeus poderiam lutar pelas suas vidas, e foi isso que aconteceu. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu ao contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que o odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas e os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Deus o exaltando, Deus o colocando em posições de honra. Versículo 20. Mordecai escreveu essas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-se que comemorassem no dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria. Deus vai mudar a sua sorte de tristeza para alegria, de desonra para honra, sabe, de luta em vitória, e dia de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes de alegria, e lhe mandaram porções dos banquetes uns aos outros, as dádivas aos pobres, e estabeleceu ali a festa do Purim. Nesse tempo, uau, porque Deus mudou a sorte. Deus vai mudar a sua sorte também, em nome de Jesus. E para finalizar, capítulo 10 termina dizendo a respeito de Assuero, ou Mordecai, com relação ali ao reino de Assuero. Depois disso, o rei Assuero impôs os tributos sobre a terra e sobre todas as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder, do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Uau! Nós somos aqueles que estamos trabalhando em prol do reino de Deus. Estamos trabalhando em prol da vontade de Deus nessa terra. E eu quero dizer para você, Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar numa posição de honra.
Deus vai trazer uma grande recompensa. Eu sei que nós amamos falar da história de Esther e como a Esther achou favor perante o rei. Mas você sabe, essa história aqui do livro de Esther, na verdade, mostra um Deus que honra aqueles que querem o bem. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus nessa terra. Aqueles que querem ver o bem para o povo de Deus. Sabe, você que é líder de célula, você que é pastor, você que é anfitrião, você que está envolvido de alguma maneira na vida da igreja, eu quero dizer que Deus dá muito valor quando você se preocupa com o povo dele. Deus vai te honrar. Deus vai trazer recompensas poderosas para a sua vida. Você não tem noção do que Deus fará na sua vida só pela sua disposição em servir a vida da igreja, servir os irmãos, ajudar ao próximo, cuidar para que as coisas andem da melhor maneira. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que nós temos falhas, eu sei que nós às vezes erramos e falhamos, mas sabe de uma coisa? Deus está vendo a sua disposição em servi-lo, a sua disposição em cuidar dos irmãos, a sua disposição em estar reunindo com outros irmãos e congregando, estar junto, levando também outras pessoas ao Evangelho, a terem também uma experiência com Jesus. Tudo isso é glória para Deus. Se esse homem foi honrado por Deus, por decidir cuidar do seu povo, guardar o seu povo, lutar pelo seu povo, eu quero dizer que também você, muito mais, por desejar as bênçãos de Deus pelo povo dele, vai ser honrado, vai ser colocado numa posição de destaque, de honra, em o nome do Senhor Jesus. Talvez você nunca ouviu a história de Mordecai, mas hoje você ouviu. E é uma história de honra. É uma história que mostra que Deus faz questão de honrar aqueles que, de fato, querem o bem ao próximo e querem ver as coisas boas acontecendo nessa terra. Eu sei que nós temos muitos inimigos que tentam nos paralisar. Mordecai poderia ter sido paralisado por Amã, mas Deus mudou a sorte dele. Deus o guardou e Deus o levantou. E assim vai ser na sua vida também. Deus vai te guardar, vai guardar a sua casa, vai te proteger e vai te conduzir a experiências lindas com Ele, até que chegue o dia em que você vai ser recompensado. Talvez não é logo em seguida do bem que você faz, mas vai chegar a hora. Deus vai te recompensar. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Uau! Glória a Jesus! Como eu fui inspirado por Deus com essa história. E eu creio que isso vai acontecer com você, na sua vida. Amém, Natan? Homem do fogo, saudade de ti, meu irmão. Daqui a pouco nós estamos aí de volta. Que Deus possa nos abençoar. Deixa eu orar por você. Pai, que a tua graça e o teu favor estejam sobre nós. Senhor, livra-nos dos nossos inimigos. Livra-nos de sermos paralisados pelos ataques do inimigo, pelos inimigos que tentam zombar de nós, que tentam nos desprezar, mas que nós possamos permanecer firmes na plena certeza de que o Senhor vai nos exaltar, na plena certeza que o Senhor vai nos honrar, na plena certeza que o Senhor vai mudar a tristeza em alegria, o Senhor vai mudar um choro em risos de alegria, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Pai, hoje a fé no coração dos meus irmãos para continuarem, porque eles receberão a recompensa da honra, a recompensa em honrar, em cuidar da família, em abençoar o próximo, em servir a vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus, uma grande recompensa está por vir. Oh Deus amado, o Senhor é um Deus que transforma todas essas circunstâncias difíceis em honra para o teu nome e glória para o teu nome. Por isso eu os abençoo e declaro toda sorte de bênção sobre eles. Vitória e honra estão sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém, 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 aleluia, glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, sempre apenas declarando palavras de bênção. Eu recebo, a gente recebe aqui, eu e minha casa, minha esposa linda está por aqui também, ouvindo. Ela recebe também essa oração. E
e também não deixe de compartilhar. Hoje foi uma palavra muito especial. Tem muitos que têm feito bem, mas ainda não têm recebido a recompensa da honra. Mas sabe de uma coisa, vamos levar a eles essa mensagem, que vale a pena esperar, porque vai chegar o momento da recompensa. Vai chegar o momento em que nós vamos ser honrados por Deus e colocados em posições muito maiores que nós podemos pensar ou imaginar. Apenas precisamos aguardar, vamos permanecer. Então eu preciso muito que você compartilhe. Assim que nós postarmos também no YouTube, você está lá no nosso grupo lá, se não está, entre lá na nossa bio, entre no grupo de histórias e princípios da Bíblia. Então, e compartilhe essas mensagens em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Natan, eu recebo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado pelas palavras. Nós somos abençoados e benditos no Senhor. Aleluia. Meus irmãos, estamos juntos. Que você tenha um dia cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus. E prepare-se para ser levantado por Deus de uma forma extraordinária. Prepare-se. Eu senti realmente um ambiente de fé sendo liberado aqui hoje com essa palavra. E eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, na sua casa. Prepare-se para ser colocado numa posição de honra que você nem imagina, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amo vocês. Estamos juntos. Deus abençoe. Pastor Miguel, sempre uma alegria te ver aqui. Amém, Franciele, um grande abraço a todos vocês que sempre estão aqui, a Leila, a Érica, sempre estão podendo participar ao vivo aqui, né? Eu quero declarar a bênção do Senhor. Minha esposa preciosa, Silvia, também está por aqui, que Deus possa abençoá-la ricamente, em nome de Jesus. E amo vocês, estamos juntos, e até amanhã, em nome de Jesus.